Olá, eu sou o professor André e na aula de História de hoje nós teremos período regencial. O período regencial refere-se à vacância do trono brasileiro com a abdicação de Dom Pedro I e a impossibilidade do seu filho, que viria a se tornar Dom Pedro II, a assumir o trono justamente porque ele era uma criança, ele era menor de idade. A Constituição de 1824, então a Constituição do Brasil monárquico, previa que, na impossibilidade do herdeiro do trono assumir o trono, seria organizado um governo regencial, uma regência, ou seja, uma espécie de governo provisório que governaria até o herdeiro do trono pudesse então assumir o trono caso ele já tivesse atingido a maioridade, que era no caso aqui estamos se referindo ao Pedro de Alcântara, que viria se tornar Dom Pedro II. Esse período regencial, então, vai de 1831 até 1840. Nós tivemos, no primeiro momento, a chamada regência trina provisória, porque a Constituição estabelecia que essa regência seria uma regência trina. Essa regência trina provisória assume, faz uma eleição. Essa eleição estabelece, então, uma regência trina permanente, mas em 1834 é estabelecido um ato adicional que muda a Constituição e a partir de então é realizada uma nova eleição para o governo regencial e a regência passa a se tornar una. Um só regente passa a exercer o cargo. O nosso primeiro regente é o padre Diogo Feijó, que assume em 1835, e o segundo e último regente foi Araújo Lima, que assume em 1838. O governo regencial, então, é marcado pela disputa entre três grandes grupos políticos, três setores políticos. Nós tínhamos os restauradores, que pelo nome, na verdade, queriam o quê? A restauração do governo do Pedro I. Eram geralmente grandes latifundiários portugueses que aqui residiam, e esse grupo ele acaba perdendo força com a morte de Dom Pedro I em Portugal. Um outro grande grupo eram chamados liberais moderados, também compostos por setores da elite brasileira, os grandes proprietários de terra, os grandes proprietários de escravos, e que desejavam a manutenção do regime monárquico, assim como a manutenção da escravidão, mas uma maior autonomia para as províncias. Na época, no regime monárquico, os estados não eram chamados de estados, eram chamados de províncias. Os restauradores, com a morte de Pedro I, aos poucos acabam juntando forças com os liberais moderados. Havia um outro grupo menor, que eram chamados liberais exaltados, que tinham ideias um pouco mais republicanas, de aprofundamento, do liberalismo no país. Alguns setores até advogavam o fim da escravidão, mas esse era um setor minoritário. Então, os liberais moderados e os restauradores, que depois vão se tornar simplesmente conservadores, são eles que vão manter o poder durante o período regencial e, como veremos em próximas aulas, durante praticamente todo o segundo reinado do Pedro II. O período regencial é importante para a nossa história porque é considerado nele que ocorre a consolidação da independência do Brasil. Por que isso? Porque quando ocorre a independência, a nossa independência foi realizada por um monarca português que tinha ainda laços muito fortes com o governo português. Ele acaba se tornando também rei de Portugal um pouco antes da sua morte. Então, a partir do momento que o Dom Pedro I abdica e inicia-se o período regencial, esse período é marcado por uma maior autonomia das províncias brasileiras. Como os regentes não tinham direito a utilizar o poder moderador, que era de uso exclusivo do imperador, essa autonomia das províncias permitiu que a consolidação da independência do Brasil. Ou seja, o período regencial ele é marcado pela definitiva separação de Brasil de Portugal. Mas também o período regencial é marcado pela eclosão, pelo surgimento de diversas revoltas por todo o país. Nós podemos considerar que as tensões sociais de uma sociedade escravocrata, no caso a brasileira, que não explodiram com a independência, elas foram sufocadas até o período regencial. Com o enfraquecimento então do governo federal, com a ausência da figura do imperador, a ausência do poder moderador, diversos setores populares descontentes com a situação do Brasil acabam se revoltando. Nós não vamos aqui explorar a fundo todas essas rebeliões, vamos citar aqui as principais. Nós tivemos o Levante dos Malês, na Bahia, em 1835, foi uma revolta de escravos e ex-escravos, foi sufocada
pelo governo provincial e pelo governo federal. Nós tivemos a cabanagem no Pará, em 1835 também, uma revolta também de setores populares que terminam sufocados, os revoltados são presos e mortos. Nós temos a Balaiada no Maranhão entre 38 e 41, também uma revolta de setores populares. E nós temos a Sabinada, também na Bahia, entre 37 e 38. A Sabinada, ela, apesar de ter setores populares, ela também teve setores médios, ou seja, jornalistas, pequenos políticos também fizeram parte deles. Mas, no geral, essas revoltas todas eram revoltas populares que, basicamente, eram revoltas populares que se colocavam contra uma sociedade extremamente injusta e desigual, que era a sociedade monárquica brasileira, marcada principalmente pela escravidão. Há uma outra revolta desse período famosa também, que é a Farroupilha. Porém, essa revolta é uma exceção. É uma exceção por quê? Ela é considerada a única revolta que tem sucesso. Ela é uma longa revolta, ela vai durar de 1835 até 1845. E vocês vão se perguntar, mas por que essa revolta tem sucesso? Essa revolta tem sucesso porque foi uma revolta da elite do Rio Grande do Sul, ou seja, a elite de proprietários rurais do Rio Grande do Sul vai se revoltar contra o que eles consideram impostos abusivos em cima de uma carne que eles produziam, o charque, que era uma carne utilizada para alimentar as populações de escravizados. Essa carne sofria muita concorrência da mesma carne produzida no Uruguai e na Argentina. Então, os proprietários de terra do Rio Grande do Sul exigiam menores impostos para o charque produzido no Rio Grande do Sul, o que o governo federal recusa, e isso dá início à revolta. Porém, essa revolta, por ser uma revolta da elite, ela então é garantida a recursos, né? Essa própria elite do Rio Grande do Sul que controlava as forças policiais e militares do Rio Grande do Sul. Essa revolta, então, ela dura 10 anos e ela só chega ao fim com um acordo de paz entre esses revoltosos do Rio Grande do Sul e o governo federal, já no mandato, então, do Pedro II. Os revoltosos são perdoados, o exército formado por eles é integrado ao exército brasileiro e eles não sofrem nenhuma penalização. Então é curioso notar, né, que no período regencial surgem várias revoltas pelo Brasil. As revoltas de setores populares, de pessoas pobres, de escravos e ex-escravos, elas são esmagadas com muita violência. A revolta da elite, que no caso é a revolta Farroupilha, ela tem sucesso e os seus revoltosos são todos anistiados. Isso já dá um pouco, né, do tom do que era o Brasil monárquico e, de certa maneira, do que é o Brasil até hoje. Ou seja, os setores populares sofrem muito mais, enquanto que as elites têm muito mais regalias e privilégios. É importante notar também que durante o período regencial, na tentativa de conter essas rebeliões, é criado a Guarda Nacional. O que era uma Guarda Nacional? Era uma espécie de exército estadual sob o comando dos grandes proprietários de terra, que na verdade pegaram as suas milícias, né, os seus próprios exércitos particulares nos seus latifúndios, e tornaram essa milícia uma instituição oficial do Estado, e que passou a chamar a Guarda Nacional. E esses grandes proprietários de terra receberam títulos de coronéis, porque eles eram os comandantes dessas guardas. É por isso que até hoje, em alguns lugares do país, os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra são chamados de coronéis. É uma herança de um título do período regencial da criação da Guarda Nacional. Qual o grande objetivo da Guarda Nacional? Garantir a paz nas províncias brasileiras. Em outras palavras, sufocar toda e qualquer tentativa de rebelião dos setores populares, o que no caso era basicamente manter a escravidão. Então a Guarda Nacional era uma grande mantenedora do sistema escravocrata brasileiro. O período regencial se encerra em 1840 com o que nós chamamos de golpe da maioridade. Parte dessa elite política dos liberais moderados passa a considerar o seguinte, que estão surgindo muitas revoltas no país e essas revoltas ameaçam a integridade do território brasileiro. E essas elites estabelecem que é necessário que um governo federal forte, centralizado, para reunificar o Brasil e impedir a eclosão de novas revoltas. Para isso, eles consideram que é essencial o quê? O retorno do poder moderador. Como o poder moderador só poderia ser utilizado pela figura do imperador, era necessário, então, o retorno da figura do imperador.
Pedro II na época tinha ainda 14 anos, ele ainda era menor de idade, mas então é estabelecido uma antecipação da sua maioridade. A sua maioridade é antecipada em 4 anos, em 1840, e uma vez antecipada a sua maioridade, ele já pode então assumir o trono, encerrando-se então o período regencial e dando início ao segundo reinado, que discutiremos em aulas à frente. Obrigado, até mais.